Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? O ano passado eu fui assaltado, levaram meu carro, levaram o meu celular, levaram algum valor em dinheiro. Mas qual foi os erros que eu cometi para isso acontecer? Eu quero falar para vocês nesse vídeo algumas dicas interessantes para que isso não aconteça com você, para que vocês evitem esses erros e não sejam também vítimas de ladrões, vítimas de assaltos trabalhando com Uber e 99 Pop. Fala, rapaziada, meu nome é Felipe, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Esse é o canal Meu Carro, Meu Negócio. A gente está sempre trazendo algo relevante aqui para você, motorista de aplicativo, sacada, estratégia de trabalho, orientações, dicas de segurança como essas de hoje. Então te inscreve aí no canal que com certeza alguns dos vídeos vai ser interessante, vai ser relevante para você, motorista. Antes de mais nada, quero dizer para vocês que quando você sofre, quando você é vítima de assalto, vítima de roubo, assim por diante, a culpa não é sua. Então, o que eu vou dizer aqui, não que algo que eu fiz lá foi errado e se eu não fizer aquilo eu não vou ser assaltado. Não é exatamente assim, não é uma conta exata, não é uma matemática exata. O que você vai fazer é diminuir as probabilidades disso acontecer. A culpa não é de quem foi assaltado, a culpa não foi minha, a culpa foi do vagabundo que me assaltou, a culpa foi daquele sem vergonha que roubou o meu carro, roubou meu celular, roubou meu dinheiro e simplesmente prefere fazer isso do que trabalhar. Então a culpa foi dele, a culpa é desse tipo de pessoa. Não, a culpa não é sua, a culpa não é minha quando isso acontece, mas a gente pode diminuir bastante a probabilidade disso acontecer, evitando algumas coisas que talvez você no dia a dia acaba nem se ligando e acaba fazendo no automático e às vezes cai numa armadilha dessas. Então vamos analisar aqui o que aconteceu comigo ano passado, o que a gente pode evitar para poder diminuir essa probabilidade. Eu estava trabalhando à noite, na madrugada toda, isso era meia-noite e pouco, recém tinha começado, era a minha segunda ou terceira corrida. Peguei o passageiro meia-noite e meia num bairro aqui de Porto Alegre, que é Restinga, um bairro já conhecido por ter muitos traficantes, é uma zona controlada pelo tráfico, não todo o bairro, mas algumas áreas, e justamente essa área que eu fui é onde tinha muito tráfico ali. Eu entrei alguns becos, algumas vielas, e justamente quem me orientou a pegar o passageiro foi um dos rapazes ali da biqueira, foi um dos olheiros ali. Então eu estava realmente na área de tráfico. Tá errado, não posso pegar passageiro ali? É com você, mas eu poderia ter evitado essa situação, sabendo, conhecendo, sendo morador da Zona Sul, morador aqui próximo desse bairro da Restinga, eu sabia que ali não era uma área muito boa para pegar passageiro aquele horário. Então tá aí o meu primeiro erro, poderia ter evitado aquela área, porque foi dali que o passageiro, o vulgo passageiro que me assaltou, realmente o ladrão, o sem vergonha que me assaltou, me pegou ali na Restinga, chamou o aplicativo, levou lá para outro bairro afastado, meio isolado, que é Ponta Grossa, uma área sem muitas casas, uma área com pouca movimentação, e lá ele deu a voz de assalto. Então, talvez o meu primeiro erro, a primeira coisa que eu poderia ter evitado é evitar esse tipo de lugares, principalmente à noite, quando você trabalha à noite. Você conhece bem a sua cidade? Conhece bem onde você trabalha? Então você vai saber onde é uma zona mais segura de se trabalhar e onde você tem que tomar um cuidado a mais. Não quer dizer que você não vai ser assaltado numa área central, numa área nobre, mas a probabilidade é menor. Então isso eu já poderia ter evitado. Outro erro meu, que eu poderia ter evitado ali, e esse horário eu estava trabalhando com dinheiro. Não trabalha com dinheiro à noite, não trabalha com dinheiro à madrugada, porque é complicado. Pode te trazer vários problemas, não só essa questão por ser assaltado, por ser roubado, mas pode ter muito problema com o passageiro que não quer pagar, passageiro que quer deixar para próximo, passageiro que quer pagar com Pix e não tem rede de internet, e aí você fica na madrugada parado por vários minutos ali numa área perigosa, decidindo de que forma o passageiro vai pagar, como que ele vai pagar, se ele vai pagar ou não, e ali você correndo o risco de ser assaltado. Às vezes nem pelo próprio passageiro, mas por alguém que vem da rua, tá vendo você de bobeira ali, uma vítima em potencial vai ali e te assalta. Então, outro erro que eu cometi foi de não ter colocado para trabalhar só no cartão, só no voucher. À noite, na madrugada, trabalhe só no cartão, evite dinheiro e evite zonas perigosas. Outra coisa, além de eu pegar o rapaz na zona perigosa, em dinheiro, aquele horário, meia-noite e meia, ele estava na rua, ele não estava dentro de casa. Imagina, meia-noite e meia, eu fui pegar o passageiro, olhei e ele já estava na rua. Não deu para identificar de onde ele era. Esse é um cuidado que você deve tomar, principalmente você iniciante, que está ali pegando o jeito, pegando a manha para trabalhar com o aplicativo. Toma esse cuidado.
analisa da onde o passageiro está saindo, se ele está saindo de dentro de casa realmente. Esse ladrão, esse vagabundo que me assaltou, ele simplesmente pediu o aplicativo e ficou ali esperando numa zona. Eu achei que ele era de alguma daquelas casas ali, mas não, ele simplesmente pediu num local aleatório para poder me assaltar. Então tome cuidado com o passageiro, analise bem toda a situação, todo o ambiente quando você entrar numa rua, analisa se a rua tem saída, analisa quem que está chamando, analisa da onde que o passageiro está vindo, o tipo de vestimenta. Você não vai ser preconceituoso com ele, mas você tem que analisar tudo isso. Como é que era o meu passageiro? Não estava frio e ele estava com um casaco grande, assim, uma jaqueta, um casaco bem largo e um boné bem baixo assim no rosto. Por que eu não achei isso estranho? Porque eu já estava no automático, já fazia 5 anos, já faz 5 anos, o ano passado, que eu já estava trabalhando com Uber, nunca tinha me acontecido nada, sempre fui nessas áreas perigosas, nunca me aconteceu nada, olhei o rapaz, não vai ser esse que vai me acontecer. E o que aconteceu? Foi justamente ele. Então analisa bem também a pessoa, o perfil da pessoa que vai entrar no seu carro, que tipo de pessoa é. Isso é muito importante para você evitar, diminuir bastante a probabilidade de ser assaltado, de ser roubado nos aplicativos. Outra coisa, outro erro que eu cometi, quando ele entrou, eu coloquei iniciar a corrida e o destino final qual era? Não tinha um endereço exato, simplesmente dizia o bairro lá, que é Ponta Grossa. Ponta Grossa, só isso. Aí eu perguntei para ele, ele disse, não, é num local lá, não saiu exatamente a rua. Me enrolou ali, começou uma conversa, então eu já poderia ter analisado aquela situação. Ah, não, tem que colocar o endereço certo. Já desconfiar o porquê que não está exatamente o nome da rua e o número da casa. Então, essa é uma situação a mais que você tem que ter cuidado. E na Uber talvez seja mais difícil verificar isso, mas na 99 Pop é bem fácil. Mesmo antes, quando você aceita a corrida, já vai te dizer ali qual é o local que você vai pegar e qual é o destino, exatamente, o endereço exato. Você pode olhar ali a qualquer momento. Se você desconfiar, cancela, nem vai. E aí, quando eu fui levar ele para esse local, para o endereço, quando chegou próximo lá, eu falei para ele, mas eu não tenho o nome da rua aqui, eu não sei. E aí ele foi me dizendo, não, mais adiante, mais adiante. E foi mudando, estava diferente do ponto ali, da localização que a Uber me dá, começou a afastar daquele ponto. Ele disse que era uma rua um pouquinho mais adiante, um pouquinho a mais do que aquilo ali. Outro erro, não vai, o endereço aquele ali é aquele que ele colocou. Apesar de não ter nem colocado o nome da rua, nem número, mas tinha uma localização da Uber. Então, chegou na localização, é ali. É ali que o passageiro tem que descer. Então, foram vários fatores, foram várias dicas, várias indicações de que poderia ter um problema aquela corrida e eu não dei bola, não dei atenção. Então, é isso que a gente tem que estar atento aos sinais que estão à nossa volta, aos sinais que o ambiente está te dando, a tua análise toda, e se tiver algum problema, não faça aquela corrida, cancele. Se já tiver com um passageiro aqui, você está desconfiado dele, te encaminha para um local movimentado, até mesmo se achar uma delegacia, se achar uma viatura, pare. Se estiver desconfiado, peça para o passageiro descer. É melhor você fazer isso do que se colocar em risco. Se tiver desconfiado, cancele e peça para o passageiro descer, realmente. Porque às vezes a gente tenta ser bonzinho, tenta levar na camaradagem, mas a situação é segurança para você, motorista, para que não aconteça exatamente isso que aconteceu comigo. Então tome esses cuidados. Você que está iniciando agora, você que já trabalha por algum tempo, como eu, já estou há 6 anos trabalhando com aplicativo, e às vezes a gente começa a baixar a guarda, para achar que está tudo tranquilo, já conhece a situação, por se achar experiente. E isso pode acontecer com você também, que já trabalha por algum tempo com o aplicativo. Tome todos esses cuidados. E se tiver alguma dica a mais, coloca aqui nos comentários para a gente estar atento e se proteger desses perigos, dessas armadilhas que é trabalhar com os aplicativos, tá certo? Essa foi a dica de hoje, essa foi a dica para vocês sobre segurança. Não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.